Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Feliz com o Senhor, né, irmãos? Mais um dia na casa do Pai. Eu quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, já sem perda de tempo. Livro de Juízes, Juízes 4, palavra a qual o Senhor colocar no meu coração. Quero já fazer os agradecimentos, quero agradecer ao pastor Levi, a pastora Marlene pela confiança. Quero agradecer também essa noite a irmã Dalila, o irmão Cristiano, a qual correu atrás dos brindes, né, para a gente estar entregando para as irmãs. Foi uma semana corrida, a irmã Dalila, o irmão Cristiano saiu na batalha para conseguir os brindes, o meu esposo também. Quero agradecer também a minha filha, não está aqui, mas que nos ajudou com as artes, né, para fazer homenagem também para o Dia das Mães. Pastor Levi, pastora Marlene, ontem aqui também, juntamente conosco, exercitou bastante os pulmãozinhos deles, né, para encher todos esses balões, para a glória de Deus, né, meus irmãos? Juízes 4. E a palavra do Senhor vai dizer assim: servidão sob Jabim, rei de Canaã. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, vendeu-se o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do exército, o qual então habitava em Arozote-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui a palavra do Senhor, no livro de Juízes, vai falar que o povo de Deus, certa hora estava fazendo o que agradava ao Senhor, mas certo momento já não estava mais fazendo o que agradava ao Senhor. Muitas vezes aquele povo estava ali levantando incenso a outros deuses, e se esquecia do seu Deus e estava fazendo tudo o que desagradava a Deus. E o Senhor, vendo esta situação, ele entregava o povo de Israel à servidão.
comando. E aonde a servo e serva do Senhor que incomoda, o inimigo vai se levantar, mas ele se levanta para cair. E a palavra do Senhor vai dizer que Miriam se arrependeu de ter falado de Moisés. Arão também. E Arão fala para Moisés: ora por ela está lá enferma, tem misericórdia, é nossa irmã. Sabe o que acontece? Muitas vezes aquele que vai ferir, que vai falar mal, é nosso irmão que a gente ama. Muitas vezes aquele que vai pisotear é aquele que você passou noites orando por ele, jejuando por ele. Aquele que vai difamar perante a sociedade é aquele que você fala: Senhor, é meu irmão querido do meu coração. Mas a palavra do Senhor fala que nós não estamos lutando contra a carne. Não é contra o irmão que nós estamos lutando, mas é contra aquele que o inimigo usa. É aquele que dá lado para o inimigo usar. Só que Moisés, vendo a sua irmã enferma, eu imagino que o coração dele doeu, que dói. Não adianta falar que aquele se levantou contra você, você amava tanto e de repente parou de amar do dia para a noite. Não tem como, é mentira. E sabe por que muitas vezes o inimigo usa esses? Porque é onde dói mais em nós. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés orou. E Miriam ficou curada. Aleluia. Só que teve que ficar 7 dias isolada. Deus. Aprendeu. Se arrependeu. Que é o que é o mais importante. Porque todos nós que estamos aqui, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Cuida para que não caia. Aleluia. Eu não estou isenta, você não está isento. Mas vamos batalhar para que isso não aconteça. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que mesmo ela errando, mas pelo arrependimento, Deus continua usando Miriam e dá um título àquela mulher profetisa. Glória. Errou, mas se arrependeu. Oh, glória. Pagou um preço alto, mas se arrependeu. E a palavra do Senhor vai dizer que Filipe tinha 4 filhas moças também. E a palavra do Senhor vai dizer que essas moças eram profetisas também. Só que essas moças, elas estavam acostumadas, sabe quem que ia para dentro da casa delas? Paulo. Homens de Deus. Sabe o que essas moças viam? Eles sendo açoitados em praça pública. Sabe o que essas moças viam? Servos do Senhor sendo mortos ao fio da espada. Sabe o que essas moças viam? Pessoas que comiam na mesa com elas, muitas vezes de manhã, à noite serem mortas. Mas mesmo assim elas não deixavam de adorar. Mesmo assim elas não deixavam de profetizar. A Bíblia vai dizer que muitas vezes choravam lágrimas de sangue, mas eram profetisas do Senhor. Sabe por quê? Nós não adoramos pelo que Ele faz, mas nós o adoramos pelo que Ele é. Não importa se veio a adversidade, se veio a escassez, se veio a fome, o que importa é que nós viemos adorar. E a Bíblia vai falar que Deus levanta Débora. Deus levanta essa mulher. Mas a Bíblia vai falar também que o capitão do exército teve medo. Sabe por quê? Quando vem a notícia sobre nós tememos. A palavra vai dizer que Cícera, que era o capitão do exército, tinha 900 carros de ferro. Sabe o que esses carros de ferro faziam? Eles, quando não matavam o soldado, eles mutilavam. Eles tinham aquelas tipo foice, que quando passava, mutilava aquele
fazer. Essa notícia que chegou é para a morte. Essa notícia que chegou já não tem mais o que ser feito. É aí que tem que ser levantado o clamor do povo de Deus. Porque é aí que Deus começa a operar. Porque quando tem jeito para o homem fazer, Deus não opera. Mas no impossível, Deus se levanta do seu trono e fala: peraí que eu vou mudar o cativeiro. Peraí, era momento de morte, eu entro com vida. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Ezequias, ele temeu com as cartas que chegaram até ele. Eram cartas que já não tinha mais o que fazer. O rei ia perecer, ele e todo o povo. Mas o que aquele rei fez? Eu vou clamar. O que aquele rei fez? Eu vou adorar. Aquele rei poderia ter agido de outra forma. Eu vou fazer aliança com outros reis aí. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, meu irmão. Mas não tem estratégia, não tem jeitinho. Quando o momento é de aflição, já começa a adorar quando o momento é de aflição. Sabe por quê? Deus manda um anjo que mata 185 mil. Que todo mal tem que cair por terra. Sabe por quê? Porque o clamor foi ouvido. A palavra vai falar que Débora olhou aquela situação e fala para Baraque: eu vou com você para a guerra então. Já que o problema é esse, então vamos todo mundo para a guerra. Meus irmãos, sabe o que é isso? Mulher de fé. Aleluia. Mulher que se posiciona. Aleluia. Mulher que não teme a batalha. Não importa o que vem pela frente, eu vou no nome de Jesus. Eu estudando essa palavra, eu me lembrei em casa de algo que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu fui diagnosticada com uma doença chamada osteomielite, mais popularmente conhecida como infecção no osso. É até uma doença que um pastor aí na cidade faz, ele já teve que amputar a perna por conta dessa doença. E a infecção estava tão avançada que ela foi para o meu sangue também. E eu lembro da minha mãe subindo as rampas daquela Santa Casa lá em Campo Grande, chegando até o médico, e o médico falando para minha mãe: não tem mais jeito para essa criança. A senhora vai fazer o seguinte: vai para a tua casa, vai comprar o caixão porque é caro, e vai assinar os documentos que nós vamos estudar nela, para que essa doença não venha cometer outras crianças. Minha mãe olhou aquela situação. Eu estudando essa palavra, eu imagino se fosse meu pai, Baraque. Já tinha me entregado nas mãos do médico: pode estudar, e tinha feito o que o médico mandou. Mas minha mãe era Débora. Aleluia. Minha mãe olhou para aquele médico e falou: na minha filha ninguém toca. Mas se a senhora tirar ela daqui do hospital, ela vai morrer. A minha mãe disse: eu não me importo, mas eu estou levando ela embora. Mas cobaia ela não vai ser de ninguém. E que seja feita a vontade do Senhor. Aquele médico olhou para minha mãe porque eles muitas vezes querem intimidar. O inimigo vai olhar para mim e para você e vai falar: esse problema não tem solução, faz o que ele está fazendo, que ele tem mais experiência. Faz o que ela está falando, que ela tem mais experiência. Mas nós vamos ter que olhar e vai falar: pode até ter experiência, mas eu tenho joelho. Pode até ter experiência, mas eu tenho boca do pó. Pode até ter experiência, mas eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. E minha mãe olhou para aquele médico e falou bem assim: estou levando ela. O médico falou: assina aqui então, que ela vai morrer mesmo, mas a responsabilidade vai ser tua. Minha mãe olhou, assinou e falou: que seja feita a vontade do Senhor. Minha mãe saiu descendo as rampas daquela Santa Casa, chorando. Eu e minha mãe, que eu estava com muita dor, minha mãe também. E aí, quando nós cruzamos ali no elevador, nós encontramos um enfermeiro. Olha, meus irmãos, muita gente vai falar que foi um acaso. Eu não acredito no acaso, eu acredito na mão de Deus. Aleluia. Nós
pouquinho mais. E aí aquele enfermeiro olhou para minha mãe e falou assim: por que ela está chorando tanto? Minha mãe explicou a situação para ele e falou: não, a senhora não vai para casa não. Tem um médico recém-formado aqui na Santa Casa, Dr. Augusto Saquiano, meu médico querido, até hoje eu converso com ele. Naquele tempo ele tinha 22 anos, ele tinha acabado de se formar. E esse enfermeiro falou: eu vou levar a senhora para ele. Ele vai examinar essa menina e pode ter certeza que morta ela não sai dessa Santa Casa. Minha mãe voltou para trás, chegamos até o médico falou para minha mãe: olha, a doença que ela tem é osteomielite, a gente vai fazer uma cirurgia, ela precisa fazer uma cirurgia de emergência, a senhora assina aqui, mas ela vai ficar com várias sequelas. Meus irmãos, imagina isso há quase 40 anos atrás. Nos dias de hoje, essa doença, as pessoas têm que amputar membros do seu corpo. Há quase 40 anos atrás, ela matava, era uma doença mortal. E aí aquele médico fez a cirurgia. E ele falou assim para minha mãe: o osso dela está fino como de um papel, ela não pode cair, ela não pode correr, ela vai ficar vegetando em cima de uma cama por muito tempo. E aquilo me engessou praticamente dos pés à cabeça. E aí um dia minha mãe saiu, foi para a igreja com a minha avó e me deixou com meu tio, que tinha sofrido um acidente também, estava todo engessado igual eu. E minha avó colocou um saco de bala atrás da porta. E meu tio falou: Ana, eu vou te empurrar no sofá e você volta arrastando. Ó, nós fazendo arte, meus irmãos. Os dois quebrados. Quando minha avó chegou, estava de pendurada, minha avó quase morreu, coitadinha. Sabe o que é isso? É a mão do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. O homem falou que ia ter sequela. Falou que eu ia usar muleta. Nunca usei uma muleta para a honra e glória do Senhor. O médico falou: vai ficar com uma perna mais curta que a outra, vai mancar. Meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui com as minhas duas pernas. O médico ainda falou bem assim: ela não vai poder usar salto, ela vai achar falta do salto, né? Ó, o Senhor me fez até mais alto para não precisar usar salto. Mas se eu quiser, para a honra e glória do Senhor, eu posso usar também. Porque quando o Senhor faz, Ele faz por completo. Ele não cura pela metade, Ele cura por completo. E o que o Senhor quer de mim e de você? Que nós sejamos como Débora. Débora, ela era juíza, estava embaixo das palmeiras, orando pelo povo, julgando o povo. Sabe o que eu admiro? É que ela não estava escondida dentro de um quartinho falando com o povo, não. Porque tem muita gente escondida, barganhando, fazendo mal. Ela estava debaixo da palmeira para todo mundo ouvir. Eu falo no nome do Senhor Jesus. Eu não faço barganha, eu não brinco com as coisas de Deus. Mas eu tenho contado nos dias de hoje. Porque o que nós temos visto, gente brincando com as coisas de Deus, gente que já não tem mais temor, gente que está lá, ó, pega propina, pega aqui, ó, faz assim, faz assado, e Deus olhando lá do alto céu e falando: eu não aceito, eu não aprovo, não é dessa maneira, não é desse jeito. E Débora estava ali, fazendo a vontade do Senhor embaixo daquele pé de árvore, para todo mundo ver. A Bíblia vai dizer que havia outra profetisa, Hulda. Hulda era como Débora, também estava embaixo do pé de árvore orando. Ela só não era juíza, mas ela estava com o povo, adorando o nome do Senhor. Mas ela estava adorando num momento como o nosso, nos dias de hoje, que a Bíblia estava escondida. A Bíblia, ninguém queria falar mais no nome de Deus. Eu estava vendo um vídeo esses dias, doeu meu coração. Um homem perguntando na rua: o que você quer? 1 milhão, ou Jesus? Eu quero 1 milhão. O que você quer? 1 milhão na tua conta, ou Jesus? Eu quero 1 milhão. De 10 pessoas que ele perguntou, uma falou que queria Jesus. E no tempo de Hulda não era diferente. A Bíblia estava guardada, o nome de Deus já não era mais falado, mas Hulda estava embaixo do pé de árvore, profetizando, falando no nome de Deus. Mas certo dia o rei achou a palavra do Senhor. Quando chega até o rei a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que
consequências. Meus irmãos, o que nós estamos passando no dia de hoje vai trazer consequência. Vai trazer consequência. O povo está brincando. E nós não temos visto só o ímpio brincando lá fora, não. É quem está dentro da igreja, com mentira, com contenda, com fofoca, com palavra contrária. Se eu não prego, ninguém prega. Se eu não falo, ninguém fala. Se eu não louvo, ninguém louva, porque o meu louvor é melhor. Sabe o que ele faz? Abate e coloca outro no lugar, porque a adoração é dele, a adoração é para ele, o louvor é dele, o louvor é para ele. Não é para o homem nem para ninguém, é para ele. E a palavra do Senhor vai dizer que um fala a verdade. E nos dias de hoje o que tem faltado é verdade. Doa a quem doer. Meus irmãos, eu estava até esses dias falando com meu esposo. Nós estamos sendo vigiados 24 horas. E muitas vezes por quem está do nosso lado só esperando para falar, eu sabia que ia cair. Eu sabia que ali não ia dar em nada. Eu sabia, demorou. Mas se esquecendo que o dedo que aponta para os dois lados. Se esquecendo que o dedo que está apontando para ele também. Se esquecendo que aquela palavra contrária volta também, porque tudo que vai volta. Se esquecendo que está vigiando o outro, esquecendo de vigiar a própria casa. O que nós temos visto? Pessoa caindo dia após dia, falando, profetizando mentira, falando que não era para ser dito, esquecendo que Deus está vendo tudo. E a palavra do Senhor é bem clara: minha é a ira é do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo foi para a guerra. Débora vai para a guerra, sem se preocupar se tinha 900 carros de ferro, sem se preocupar se tinha Cícera à frente do exército, sem se preocupar se era cruel, o que estava por vir. Sabe por quê? Ela estava debaixo de uma promessa: vai, porque eu entrego esse exército nas tuas mãos. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que foram. E Cícera, quando viu que o exército de Israel vinha, ele olhou e já falou: nossa, eu fui privilegiado, esse lugar aqui vai ficar mais fácil para matar eles. Aqui vai ser um lugar bom, vai morrer tudo hoje. Tem decreto de morte sobre a mim e sobre a tua vida. Mas o Senhor, olhando do alto dos céus, olha e vai falar: mal sabe você que esse decreto já foi anulado, porque eu tenho decreto de vida sobre o meu filho. Sabe o que Deus faz? Ele pega aquilo que o seu inimigo está tentando se engrandecer. Eu faço melhor, eu tenho melhor, eu vou matar, eu vou fazer, tentando envergonhar o povo de Deus, e fala: não vai matar, não vai fazer, não vai tocar, não vai, porque eu não vou deixar. E a palavra do Senhor vai dizer que ficou tudo atolado, os 900 carros. Aqueles homens foram mortos e Deus deu a vitória para o povo de Israel. Aleluia. Só que eles estavam embaixo de uma profecia. Lembra o que Débora falou na palavra? A vitória vem, mas a morte de Cícera não vai vir nas tuas mãos, porque o comandante do exército, Cícera, precisava ser morto. Mas Deus usou Débora para falar: não vai ser da sua mão, Baraque, mas vai ser das mãos de uma mulher. Sabe por que Deus faz essas coisas? Porque muitas vezes vão olhar para a mulher e vai falar: é sexo frágil. Muitas vezes vai olhar para a mulher e vai falar: tadinha dela, olha a situação. Muitas vezes vai olhar para a mulher e vai falar: oh, coitada. Mas mal sabe ele que hora que entra dentro do quarto, fecha a porta e fala no secreto com o Senhor, correntes são quebradas, o mal tem que bater retirada.
que Cícera foge. E ele chega até a tenda de uma mulher. E quando ele chega na tenda, ela fala: entra, meu senhor, entra aqui. Deita aqui, ó. Ele fala: me dá água. Ela fala: eu vou dar um leitinho para você, toma um leitinho. Ele toma aquele leitinho. E quando ele toma, a Bíblia vai falar que ele adormece. E quando ele adormece, ela pega a estaca e mata. Sabe por que muitas vezes Deus vai mandar matar? Porque se permanecesse vivo, ia se levantar novamente. E Deus já tinha um plano para aquele povo. Deus mandou matar para que não tocasse mais, para que aquele povo ficasse livre daquela opressão. Sofreram 20 anos debaixo de um jugo de dor, mas Deus falou: hoje cessa toda dor, hoje acabou, vai morrer, vai ter que bater em retirada, para o meu povo glorificar o meu nome. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia, meus irmãos, vai falar que Débora faz um cântico, o cântico de Débora. É o que falta muitas vezes nas nossas vidas. Deus faz tanto por nós. Nos mínimos detalhes, Deus é tão misericordioso. A fúria do inimigo, meus irmãos, é 24 horas sobre a minha e sobre a sua vida. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos vivos. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui pegar as coisas dentro do carro, fui trancar o carro e o Júnior estava na porta do carro. De repente eu vi que ele deu um pulo. E eu olhei e falei: Júnior, na rua. Que eu olhei para trás, um cachorro enorme avançando em nós. Eu entrei na frente dele. Que eu entrei na frente do meu filho, veio outro cachorro. Um dálmata, do vizinho aqui do lado. E eu sei que dálmata é bravo porque eu tenho uma e ela é muito brava. E ali aquele cachorro começou a rosnar. E aí eu falei: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Meus irmãos, é 24 horas a fúria, mas Deus continua sendo Deus para dar livramento. Deus continua sendo Deus para livrar o teu povo. Deus continua sendo Deus para fechar a boca do leão. Deus continua sendo Deus para abençoar o teu povo. E ali o dono dos cachorros chegou, colocou para dentro. E o nome do Senhor está sendo glorificado pelo livramento. E eu só tenho a agradecer esse Deus. Aleluia. Eu só tenho a agradecer a cada um neste lugar, nesta casa de oração. Eu falando com meu esposo essa semana, eu sou tão grata pelo carinho das irmãs. Pensa numa igreja que tem irmãs carinhosas, irmãs que me abraçaram. A pastora Marlene, o pastor, abraçou a minha casa. Nos dias de hoje nós não temos visto isso mais não. Nós temos visto pessoas que se levantam para matar. Eu sou melhor, você fica quieta. Eu sou maior, você não fala não. Meus irmãos, nem nós, quem serve a Deus sabe que nós somos todos iguais perante ao Senhor. Não é carteirinha de missionário, não é carteirinha de pastor. Somos todos servos do Senhor. Eu sou grata, meus irmãos, a cada um. Quero já estar encerrando, agradecendo a minha oportunidade. Que Deus venha abençoar cada mãe aqui essa noite. Que amanhã vocês venham ter um dia lindo, maravilhoso, um dia muito feliz. Quero agradecer a irmã Dalila mais uma vez pela correria, irmão Cristiano, as irmãs que sempre nos acolheram, pastora Marlene, pastor Levi, meu esposo que corre comigo, coitadinho. Ontem ele trabalhou 36 horas, mas estava aqui usando os pulmãozinhos dele, enchendo o balão junto com a gente. Então eu sou grata a Deus por tudo, porque Ele trabalha nos mínimos detalhes. Meus irmãos, hoje é culto de Santa Ceia, eu não quero me estender, já quero retornar a palavra para o pastor, já agradeço a minha oportunidade, as palmas do Jesus.